Seja muito bem-vindo ao canal, eu já vou colocar aqui o corte que você entrou para assistir. Antes apenas eu quero pedir a sua ajuda com o seu like e te convidar, se não for inscrito, para estar se inscrevendo aqui no canal. Aqui você sempre vai encontrar cortes de podcasts cristãos, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Por que tantos cantores de sucesso fizeram pacto com o demônio? Porque ele tem esse poder de dar essa fama? Muitos deles não sabem, mas muitos fizeram pacto em troca dessa fama. Como assim não sabem? Fizeram pacto sem Não, saber? tem gente que começa a, vamos dizer assim, a servir a Satanás, a acreditar nas suas mentiras, usar dos seus meios, nas suas feitiçarias, mas não sabem que quem está lá é o diabo. Entendi. Mas tem gente que não, que faz pacto de sangue, que vai lá para as encruzilhadas. Sabe fala, exatamente o que tá... Me dê... Eu já orei por uma pessoa que ela veio até a mim, ela estava na igreja, entrou na igreja dizendo que estava lá para atrapalhar, depois, né, que ela foi liberta, mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou e no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito, porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Nossa. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e Ela perde? tinha perdido, que não E tinha... perde mesmo? Não, o sangue de Jesus é mais poderoso, é. Eu falei, você está enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu para o diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o dele para você. E aí no final ela falou, então tem jeito para mim? Sim. Aí ela falou, então ora por mim, me ajuda. Quando eu fui orar para ela começar a confessar Jesus e renunciar aos pactos, o demônio veio com tudo, ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair, você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Jesus, sai demônio. Ela saiu, o demônio saiu e ela entregou a vida para Cristo. Então assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber, outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exousias ou potestades significam esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. Tem alguma pergunta para fazer desse? Tem alguma coisa por enquanto aí, Helene, pra gente seguir aqui? Eu separei umas perguntinhas aqui, rapidinho. Ó, tem uma pergunta aqui que foi bem interessante, que é do Noel Sobrinho. Não é o papai? Ele fala assim, ó, não é o papai. Você entendeu, Helene? Aqui quando você falou, Noel, papai, eu demorou um pouquinho. Tá ao contrário, né? Noel. Inverteu a ordem, Tá. eu já me perco. Tá. Ó, o Noel, ele tá falando aqui o seguinte, quando Jesus expulsou a legião do Gadareno, e eles pedem para serem mandados aos porcos para se matarem, os demônios queriam experimentar a morte física, ou eles anseiam ou têm inveja do homem a esse ponto? Que é medo do abismo, não é? É Noel, né? Noel. Uma muito boa pergunta dele. Noel é o seguinte... Dá um contexto, né, pra quem não conhece esse O trecho. contexto é o seguinte, Jesus, o contexto até anterior é interessante. Jesus sai de Cafarnaum, que está no norte do Mar da Galileia, e vai para o sudeste do Mar da Galileia, onde está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara não era uma cidade dentro do território de Israel, era uma cidade já, uma das Decápolis, das 10 cidades gregas que tinham naquela região. Ali tinha um endemoniado que assustava todo mundo. Ele ficava nas tumbas, no cemitério, e todo mundo que passava, ele ficava arrastando corrente, ele rasgava, rompia as coisas, batia nas pessoas, machucava as pessoas e todo mundo tinha medo dele. Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para o outro lado do lago, ele diz, vamos passar para o outro lado. E de repente acontece um grande temporal. Foi um temporal tão grande, mas tão grande, que o barco ia afundar, porque as ondas estavam entrando e Jesus dormindo. E aí os discípulos acordaram, Jesus falou, Senhor, não se importa que nós vamos morrer? E Jesus vem e repreende a tempestade. Aí eles, uau, quem é esse? Que até os ventos obedecem, até as ondas do mar obedecem. Só interrompendo um pouco, eu queria ser um observador dessas cenas. Imagina o impacto disso. Eu queria ser, Não é? Eu já falei muitas vezes, Senhor, Você tá vendo eu isso? queria ser uma mosquinha. É, só pra ver a presença
desse ser do Jesus Extraordinária, né? devia ficar. Aqui. Devia ser uma coisa de. Mas por que houve aquela tempestade? Aquela tempestade, a própria Bíblia diz que não foi uma coisa normal. Era Era- sobrenatural. Era demônios. Eles podem causar Porque uma o livro tempestade? de Hebreus diz aquele que faz dos seus anjos ventos e tempestade. Os anjos, eles são seres espirituais que atuam na natureza. Eles podem interferir na natureza fazendo tempestades. Entendi. Os demônios também não perderam essa habilidade. Então eles tentaram impedir Jesus de chegar em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, esse camarada olha para Jesus, O endemoniado? o endemoniado, e falou: Filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora? Por que antes da hora? Porque ele sabe que no final... Ah, no julgamento no final. julgamento eles estão ferrados. Não é que eles queriam experimentar a morte física. Embora a pergunta seja muito inteligente, eles não queriam ser lançados no abismo. Eles pediram: não nos lance antes da hora no abismo. Esse era o medo deles. E aí eles falaram: olha, tem uma manada de porcos ali, deixa a gente entrar. E Jesus falou: vai. E os porcos foram mortos. E eles... Mas foram mortos por interferência deles? Não, porque eu já estive lá em Gadara. É a única região, a gente sabe que é Gadara, aquele lugar, exatamente aquele lugar, porque é o único lugar de todo o lago que tem um monte. E a Bíblia diz que eles subiram nesse monte, eles estavam nesse monte e se precipitaram no abismo. Caíram lá embaixo. Mas por que você acha? Porque os demônios levaram ele, Jesus mandou Mas- ele... Quando os porcos morrem, o que acontece com esses espíritos? Eles voltam a ficar livres, mas o Ah. que eles não queriam é que Jesus os mandasse pro abismo. E aí eles ficam ficariam lá. em cadeias até o final. Ah, tá. Eles não queriam, eles queriam continuar livres aqui para Aqui atuar. pelo mundo. Mas naquele momento a gente vê a autoridade de Jesus, vê o propósito de Jesus, porque ele diz: passemos para o outro lado, e eles passaram. Os discípulos acharam que iam morrer, não morreram. Jesus mandou a tempestade, parou, ela parou. Chegou lá o endemoniado, primeiro, a Bíblia diz que ele reconheceu. Ele olhou para Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus, porque vieste nos importunar antes da hora. Aí Jesus não falou com ele, já foi repreender, ele falou: não, me manda que eu entre naqueles porcos lá. E ali eram muitos demônios. Era uma casta, isso é interessante dizer. Esses demônios são da casta mais inferior, são os demônios que dominam as pessoas, que possuem as pessoas, mas eles eram muitos. E há outros casos na Bíblia em que Jesus, os discípulos voltaram dizendo: escuta, por que a gente for orar pelas pessoas e os demônios não saíram? É. Aí Jesus falou assim: olha, tem certas castas que só se expulsam com jejum e oração. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, fica meu muito obrigado. E também eu quero te indicar um outro vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Ele vai estar aqui do lado aqui, ó. É só você clicar nele que você vai ser direcionado para lá. Um abraço e até o próximo vídeo.